Desemprego. Essa é uma palavra que dá calafrios em qualquer um que a ouve. Quem tem emprego tem medo de perder o ganha-pão. E quem não tem é dominado pelo sentimento de desesperança. No Brasil, a situação é crítica. Convivemos com um índice alto de desemprego há muito tempo. E ele já chegou a atingir 15 milhões de pessoas economicamente ativas durante a pandemia da Covid-19. No episódio passado, nós vimos que o emprego é o melhor programa social que pode existir. Então, afinal, como combater de fato o desemprego no Brasil? É o que a gente vai responder nesse episódio do Brasil Invertebrado. Na janela da sala, a notícia vivia da fome, da lata, da fome, do lixo que a sala varria. Holocausto do verbo, tempo presente. É tatu queimado no fogo da pólvora na sombra da cruz, na luz do espelho. Genocídio do tempo, passado presente. O copo de luz tenta lá sempre com sem corte no escuro. Holocausto do verbo, tempo presente. É tatu queimado no fogo da pólvora na sombra da cruz, na luz do espelho. Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Alemanha, Canadá, Japão. Se tem algo que une as grandes democracias do mundo, é a taxa de desemprego baixa. Mas isso não é obra do acaso. Esses países decidiram, nas últimas décadas, abrir suas economias para o resto do mundo, gerando novas possibilidades de comércio. O Brasil, na contramão, decidiu se fechar. Proteger a indústria nacional veio mais importante do que gerar oportunidades para quem mais precisa por aqui. E o resultado disso não poderia ter sido outro. Um verdadeiro desastre. Vem governo, vai governo, o desemprego continua lá em cima. E esse é um problema estrutural, que está acima da dicotomia esquerda e direita. Porque, de fato, é uma característica que distingue o Brasil, inclusive de outros pares, de outros países emergentes, outros países em desenvolvimento. Né? O Brasil fez o seu último movimento de abertura comercial relevante no início da década de 90, com o Collor. Naquela época, em 94, foi consolidado o Mercosul. E desde então, não houve novos movimentos. O que explica isso? Eu acho que é uma combinação de ideias e interesses. Né? Interesses que são, inclusive, os interesses constituídos da indústria no Brasil, que se desenvolveu com base na substituição de importações, que se tornou relativamente diversificada. O Brasil, ali na década de 80, era um país que tinha uma indústria comparável da Coreia, não é? Até um pouco superior do ponto de vista de condições de competitividade e de diversidade de produtos e setores. Mas depois não foi capaz de se tornar competitivo e avançar em relação à produtividade e competitividade. Então, essa indústria ela ganhou poder de lobby no Brasil. Essa é uma questão. Outra questão tem com as ideias. É muito enraizada na cultura brasileira essa ideia de desenvolvimento com base na industrialização, que foi o que o Brasil experimentou entre a década de 50 e 70. E isso continua no imaginário da sociedade brasileira, né? A ideia de que a gente tem que ter uma indústria diversificada, que a gente tem que produzir todas as etapas da cadeia produtiva, todos os insumos, partes e peças, né? Um desenvolvimento voltado para dentro. O Brasil tem, de fato, uma autonomia de porte médio, o mercado consumidor importante e, enfim, passou esse período todo da industrialização e agora da desindustrialização voltado para dentro. Mas aí fica a pergunta, como exatamente abrir o Brasil para o comércio exterior ajuda na geração de empregos por aqui? O Brasil não gerou o crescimento que poderia ter gerado, né? Perdeu as oportunidades. Abertura comercial, isso é uma coisa difícil também das pessoas entenderem. A abertura comercial, o comércio, gera aumento de renda, porque ele gera aumento de possibilidades de consumo, barateia os preços, faz com que cada país se especialize naquilo que é mais competitivo, né? E isso gera aumento de renda real. Se
para trazer de volta a produção para dentro, a produção de partes, peças, componentes para dentro do país, isso significa tornar a produção menos eficiente. E tornar a produção menos eficiente significa tornar os produtos mais caros. E significa, portanto, empobrecer a população. Né? A gente não se abriu e continua fazendo sentido se abrir. Eventualmente, o que a gente tem que fazer talvez negociar acordos comerciais com mais países, diversificar as fontes de fornecimento, mas a ideia de que vamos voltar a produzir tudo aqui, né? Ou vamos continuar produzindo tudo aqui, essa ideia de fábrica de semicondutores, fábrica de fertilizantes, isso não vai dar conta, a gente vai ficar com mais elefantes brancos aí na frente para serem privatizados ou desestatizados. Outro grave fator que gera um aumento no nível do desemprego é o engessamento das regras trabalhistas. No mundo de hoje, de economia de mercado moderna e extremamente dinâmica, por exemplo, tem pessoas que vivem em um país e trabalham em empresa de outro país. Usar as regras do passado na economia do presente é um erro fatal. A gente precisa falar e se debruçar mais seriamente sobre o nosso mercado de trabalho, né? Ele é uma engrenagem muito importante da economia e a gente vem convivendo há décadas com o mercado informal, né? Que obviamente, quer dizer, se fosse um problema de fácil solução já tinha sido solucionado, mas ele envolve pensar também não só em como que a gente torna esse ambiente mais flexível para as firmas, mais flexível para os trabalhadores, mas também como a gente prepara esses trabalhadores para um mercado de trabalho que está ficando cada vez mais dinâmico, né? Então, o Covid que veio agora, ele deu esse teste para a gente, né? Como é que a economia muda, as atividades mudam e como é que os trabalhadores mudam em resposta a essa nova configuração. Porém, toda vez que se fala em modernização ou inovação nas leis trabalhistas, muitas pessoas ficam com medo. Agora com essa reforma trabalhista, inclusive, a gente não aposenta mais e as pessoas só contratam por PJ, não tem mais direito do trabalhador. Será que essa é mesmo a realidade? Um estudo realizado por pesquisadores da USP e do INSPER aponta que somente uma das mudanças da nova reforma trabalhista, aprovada em 2017, gerou 1,7 milhão de vagas de emprego até hoje. Imagine o que uma reforma mais robusta, que realmente ataca o cerne do problema, não poderia fazer. Quando a gente pensa, e aqui falando da regulação trabalhista, né, a gente fala assim, não, existe um conjunto mínimo de regras que a gente quer que o trabalhador tenha, o direito que a gente quer que ele tenha, né? Como, por exemplo, o direito a férias, né, ao seguro-desemprego, né, a licença maternidade, tudo isso são benefícios que vêm junto com o emprego formal. Mas a grande questão aqui é a calibragem disso, né? Se são direitos, e são direitos muito importantes, como é que a gente faz com que de fato a população tenha acesso a esses direitos? Quer dizer, fica muito bonito a gente colocar isso, né, numa legislação e dizer esse é um direito mínimo e irredutível, mas quando a gente vai ver de fato, né, ele não é um direito mínimo e irredutível, porque a gente tem um monte de pessoas, né, que não conseguem acessar o mercado de trabalho formal, que não tem direito a férias, que não tem direito à licença maternidade. Pois é muito direito no papel e pouco na prática, o que acaba levando muita gente para a informalidade. Hoje, 40% da população ocupada do país está no trabalho informal. Isso quer dizer que 38 milhões de brasileiros vivem um drama diário sem qualquer tipo de direito trabalhista. Já no mercado formal, é bom lembrar que, de acordo com o Sebrae, a maior parte dos empregos de carteira assinada gerados no Brasil vem de micro e pequenas empresas. Ou seja, aquela ideia caricata do patrão nadando no dinheiro está completamente defasada. No Brasil, está todo mundo no mesmo barco. Obviamente a regulação ela é positiva, né? E toda a história da nossa regulação trabalhista vem de uma ideia, né, de que talvez o trabalhador não tenha esse poder de barganha para pleitear um trabalho, mas a gente também tem que se adaptar aos novos tempos, né? Que a flexibilidade no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho das mulheres,
ela é uma amenidade muito bem-vinda, né? A pesquisa acadêmica mais rigorosa mostra que em ambientes em que a mulher ela tem um ambiente de trabalho mais flexível, são ambientes em que ela progride muito rapidamente, porque hoje em dia a mulher ainda demanda essa flexibilidade. Então, a flexibilidade, ela pode ser vista como uma característica positiva que vai melhorar o nosso mercado de trabalho e vai melhorar a produtividade da economia. Agora eu quero saber o que você acha que precisa ser feito para combater o desemprego no Brasil. Deixa a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários ou nas redes sociais do Lips. A gente continua essa jornada por esse Brasil invertebrado no próximo episódio. Até lá!